Nós sempre tivemos tipinhos assim na nossa história, mas nunca com as potências que as redes sociais deram. Vem comigo pra você saber do que eu tô falando. Salve pessoas lindas e maravilhosas, eu sou o Marcelo Mello e você está no Tumulto. E se você já é um dos nossos inscritos aqui, já deixa aquele like, já dá aquele momento de comentar e depois, meu amigo, presta atenção porque as coisas serão tensas. Já se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, curte aqui, comenta, porque cada vez que alguém faz isso, o tumulto se instala na mente dos opressores. Agora, vamos tumultuar o ambiente. Lucrar com mentira, desinformação, corrida pelo poder, manipulação social é uma constante na nossa história. Se a gente parar para pensar, desde o Quintino Bocaiúva na Proclamação da República já tinha isso. Desde o nosso amigo Carlos Lacerda, especialmente descendo além ali no JK e no Getúlio Vargas, também já tinha muito isso. Isso é uma constante, meu amigo, sempre teve. Lá no final da primeira parte do Império, o Dom Pedro I também já tinha sido acusado até de mandar matar jornalista que metia o pau nele. Essa disputa pelo poder que envolve imprensa, envolve informação, envolve contra-informação, mentira, verdade, isso é uma constante na nossa história. Só que isso, ao longo de todo o século, final do XIX e todo o século XX, foi uma constante de disputa dentro de jornais, que muitas vezes eram bancados, inclusive, pelo próprio poder público. Carlos Lacerda é um grande exemplo disso, como eu acabei de citar, de jornalista a governador da Guanabara, olha onde a gente chega aí. Só que tem um negócio, a potencialidade que as redes sociais deram a esses tipinhos que apareceram no século XXI, eles se tornaram nefastos e muito mais perigosos, não só para a imprensa séria, como também para a própria sociedade. Porque em nome da liberdade de expressão, figuras como esse tal de Alain ou o tal do Eustáquio, que está até enxadrezado agora, eles vão ali utilizando-se de poder. Eles usam muito bem as redes sociais, e quando eu falo muito bem as redes sociais, são todas elas, envolvendo Twitter, YouTube, Facebook e principalmente também para disseminar essas mentiras ou WhatsApp. Essas mentiras são muito bem construídas, apesar de ter alguns absurdos, como eu vou citar aqui daqui a pouco, mas elas são bem construídas porque elas chegam ao coração das pessoas. As pessoas acreditam porque quem compartilha muitas vezes são parentes e afins, e isso vai fazendo com que a coisa flua num nexo que desde 2013 esses sujeitos começam a aparecer. Começam como pequenos blogueiros, como sites aqui, sites ali, um canal de YouTube aqui, um canal de YouTube ali, e passam a surfar na mega onda que surge a partir de 2015 e 2016, capitalizando fortemente com isso. Ganhando, portanto, muito dinheiro também com isso, e também muito poder e influência, haja vista que esses blogueirinhos de segunda categoria, esses pseudo-jornalistas, que inclusive alguns até são formados, acabaram sendo recebidos até na posse presidencial. Então é desse cenário que a gente entende como essa construção de uma literal rede de mentiras é feita. Uma rede de mentiras, desinformação, fake news, uma rede que envolve teorias da conspiração, que inclusive também surfa na onda conservadora propagada pelo Olavo de Carvalho. Então figuras como Alan dos Santos, como o Eustáquio, como muitos outros aparecem e muitos até se tornam deputados surfando nessa onda. Vide Joyce Hasselmann, que se tornou uma deputada mega votada e depois na candidatura a prefeito uma candidatura medíocre. Qualquer candidatozinho a vereador teve mais voto do que ela. Então você percebe, e eu nem tô citando aqui as Bia Kisses da vida, nem tô citando aqui aquela que literalmente cuidava da porta de banheiro em manifestação na Paulista. A gente está falando aqui de uma onda que veio muito forte e alavancou da onde não se esperava, literalmente do esgoto do jornalismo brasileiro, essas figuras. Sempre tivemos, como eu citei antes. A questão é que se você pega um Carlos Lacerda, escrevia bem, falava bem, se comunicava bem e era muito inteligente. Ao contrário desses que vemos hoje, que surfam, na verdade, na ignorância das pessoas, com teorias de conspiração e muitas outras coisas do gênero. Só que qual é o problema? O problema é que essa ação levou a uma literal polarização social no Brasil, com o extremismo sendo impulsionado a partir disso. E um problema maior, como investiga a CPMI das fake news no Congresso Nacional ou o próprio Supremo Tribunal Federal, tá aí o Eustáquio preso para mostrar que eles não estão para brincadeira, não é verdade? Mas o problema é o seguinte, dinheiro público. Sempre teve? Teve.
Na época do Getúlio, por exemplo, ele financiou vários jornais que falavam bem dele, assim como os partidos rivais financiavam lá as redes do Carlos Lacerda. Só que agora envolve coisas muito mais tensas. Você vê aí esse dinheiro público sendo investido através da SECOM para literalmente bater firme nas outras instituições brasileiras, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, outros prefeitos, outros governadores e coisas do gênero. E é aí que mora um perigo. Porque deixar uma sociedade extrema atacar suas próprias instituições fragiliza os poderes e permite com que um desses poderes se torne muito mais forte. E é aí que aparece o quê? Aparece os malucos gritando volta à ditadura, sendo a favor de torturador ou coisas do gênero. Não tem nada de novo nisso. Anos 30 na Alemanha e na Itália já fizeram muito isso, envolvendo inclusive não apenas, lá na época, rádio, jornais, como o próprio cinema, virando uma máquina de propaganda gigante. E deu pra ver como é eficaz, né? A ditadura militar fez muito bem isso também. Tá aí a Globo, que não me deixa mentir, assista Muito Além de Cidadão Kane. A propósito, assista o próprio Cidadão Kane, que você vai ver o poder que esse tipo de influência midiática tem nas pessoas. Só que pra você ter noção que tipo de gente é esse Alan é aquele que tem vídeo dele dizendo que masturbação deixa as pessoas menos inteligentes, matando o neurônio, e dizendo que tem pesquisa que prova isso. Quando? Onde? Feita por quem? Financiada por quem? Por qual instituição importante no mundo? Não existe. Eles são um monstro chamado Frankenstein de notícias que eles vão construindo a partir disso, literalmente para conseguir chegar às pessoas. Assim como o Olavo falava dos absurdos sobre a Pepsi. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe como esse tipo de gente cresceu. Cresceu propagando mentiras. Porque mais do que fake news é um nome bonito, chama de mentira e desinformação mesmo. Foi assim que eles cresceram, dizendo que são jornalistas e dizendo que falavam em nome da verdade. Só que não ri dessas coisas não, cara. Porque esses caras colaram no poder e se estão sendo descartados agora, é capaz de eles deixarem a sociedade mais extrema ainda. A Isto É, por exemplo, investigou lá o tal do Alan e viu que ele estava recebendo 100 mil reais por mês da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Mano, 100 mil reais por mês. Eles disseram depois que era mentira, que não era verdade, etc. Mas ele estava morando numa casa cujo aluguel seria estimado em mais de 10 mil reais por mês no Lago Sul, lá em Brasília. Tem um negócio aí. Sabe de onde ele saiu? De um buraco lá no Rio Grande do Sul, do interior de uma cidadezinha lá. E conseguiu subir por aí dizendo que estava sendo ameaçado e de repente apareceu em Brasília. E quando começou a ser investigado aí, quando as tornozeleiras eletrônicas passaram a ser colocados nesses peixes pequenos que só servem aos poderosos, porque sim, esses caras são peixes pequenos. Eles, a tal da Geromini, Sara Geromini, o próprio Eustáquio e tantos outros, o Kister lá, que fica de capacho pro Olavo de Carvalho, todos são peixes pequenos. Só que quando ele percebeu que a água estava batendo no pescoço, sabe o que ele fez? Picou a mula para os Estados Unidos, surfando na onda Trump. Só que a onda Trump parece que virou marola agora. E aí tem um outro problema que a gente vai colocar agora. Esse cara se sustenta lá como? Bom, segundo ele mesmo, com doações feitas aí pelos mais variados gêneros e também lá pelo seu site. Só que o Sleeping Giant Brasil, dois jovens ali da região do Paraná, começaram a mostrar para as empresas aonde o dinheiro delas estava sendo investido. E aí um monte de gente começa a ser desmonetizado. O alvo agora é o tal do Alan. Eles não fazem nada, cara. Eles só mandam para a empresa e fazem assim, ó. Tá vendo esses caras aqui que propagam mentira e desinformação? Então, seu dinheiro tá indo para lá, tá? E as empresas decidem se querem continuar bancando ou não. Em geral, elas tiram esse dinheiro dali. Então o tal do Alan vai começar a ficar desesperado. Afinal, ele brigou ali com o Carlos Bolsonaro, vereador ali do Rio de Janeiro, filho do presidente, e também a própria Damares parou de segui-lo. Ele estava esperneando esses dias aí no Twitter dizendo isso. Atacou, inclusive, essas figuras. A questão agora é, com laços cortados com a família presidencial brasileira e sendo desmonetizado por essa campanha, mostrando aí o que o Sleeping Giants está fazendo, ele vai viver do que nos Estados Unidos? Ah, e eu esqueci de te contar. Ele fugiu para os Estados Unidos dizendo que havia descoberto uma conspiração comunista envolvendo Coreia e China para investigar, para espionar o Brasil, a presidência da República. Ele, sozinho, o grande Alan dos Santos, fez isso sozinho. Eu fico imaginando então como são incompetentes os meios defensivos brasileiros envolvendo aí Polícia Federal, proteção presidencial, todo esse setor de informação e desinformação, porque se o Alan dos Santos conseguiu fazer isso sozinho, na boa, tem mais é que ser hackeado por esses mesmos, né, cara? Olha onde a gente chega. Olha onde nós chegamos com as mentiras que esses caras vão construindo. E repito, não se iluda, não é a primeira vez que mentiras
vão fazer pessoas chegarem ao poder no Brasil. Vargas, em 37, por exemplo, usou uma grande mentira para dar um golpe de Estado, o famoso Plano Cohen. Também envolvia quem? Os comunistas. Tudo tem comunista nesse simpático país ultimamente, né? Desde sempre, se a gente parar para pensar. Só que o grau de absurdo desse Alan não fica só em masturbação matando o neurônio. O cara tem uma fixação com China, comunismo, atacando constantemente esses países, né? Vamos lembrar que a China é o maior parceiro comercial brasileiro. Além disso, coloca em xeque eleições dos Estados Unidos o tempo todo. Diz ali, inclusive, que ele coloca em xeque a própria pandemia global aí que tá rolando. O cara ataca o Supremo, ataca o Congresso Nacional, ataca ministros. O cara não tem limites. É um daqueles personagens nefastos que aparece de tempos em tempos na nossa história e que causa bastante estrago. Então a gente tem que jogar luz sobre esse tipo de figura porque eles crescem justamente nas trevas. Enquanto ninguém falou deles anos e anos e anos, eu falei pra você de 2013 pra cá, mais de 7 anos, e ninguém falava desses caras, e eles só foram crescendo, monetizando, crescendo e monetizando. Hoje tem uma rede que acredita nesse tipo de informação que esses malucos colocam aí, baseado literalmente em nada. Eles tiram suas informações literalmente do nada. Eles inventam constantemente isso. E isso faz com que o quê? Com que a sociedade pague a conta. Se cria uma sociedade com medo, se cria uma sociedade que passa a privilegiar apenas a questão da segurança, mas tudo em nome da própria liberdade, porque eles escondem atrás do quê? Eles se escondem atrás da liberdade de expressão. Só que nenhum direito é absoluto, nem a própria liberdade de expressão. Como bem coloca Jean-Paul Sartre, toda liberdade, toda ação livre é feita a partir de escolha e toda escolha tem consequência e responsabilidade. Então, dentro desse requisito, quando você estuda jornalismo ou qualquer outra área do conhecimento, você tem lá o código de ética da sua profissão. E o jornalista vai o quê? Ele busca a verdade. Neutralidade não existe um isentão. Todo mundo tem lado, é óbvio, mas todo mundo tem escolha e escolher a mentira é uma coisa ilegal, porque essas mentiras acabam se tornando mentiras eleitoreiras e são capazes de impulsionar aí uma onda de políticos que chegou ao poder recentemente. A coisa tá tão feia pro Alan dos Santos que até o Danilo Gentili entrou em treta com ele esses dias aí pelas redes sociais. Eu queria ver uma rinha dos dois, só que o Danilo Gentili dá 2 do Alan dos Santos, né? Alan dos Santos que é um também que é a favor do fumo, dizendo que nem faz mal pra saúde. Olha o nível desses caras, olha o nível desses sujeitos. O mundo todo preocupado com uma coisa e os caras propagando outra. Não à toa, temos a sociedade polarizada que temos hoje em dia. Fato é que ver o tal do Eustáquio Priso deve dar arrepio na coluna do Alan dos Santos. Afinal, eles faziam basicamente a mesma coisa, propagar mentira e defender o indefensável. A questão é, sem monetização e retornando ao Brasil, ele passará a ser fortemente investigado. Sendo fortemente investigado, é possível que nós cheguemos aos seus financiadores, por exemplo, e ele termine talvez aí num lugar meio xadrez, como gostaríamos de pensar. Pessoas como essas aparecem de tempos em tempos na nossa história. São comuns. Talvez na história de qualquer país, você vê aí qualquer filmezinho americano, sempre tem um jornalista chato, mentiroso, querendo fazer sensacionalismo com qualquer coisa. A questão é, em tempos como o nosso, nós não podemos nos dar ao luxo de cair em mentiras como essa. Alans dos Santos da vida seriam facilmente desmentidos com um leve toque no Enter depois de fazer uma pesquisa no Google. Mas talvez a falta de tempo, a preguiça das pessoas leve inclusive a que a sua própria ideologia seja reforçada a partir das mentiras contadas por esses tipinhos. E no fim das contas, quem paga a conta é a sociedade. Mas parece também que o jogo virou. Trump não é mais presidente lá, e aqui o extremismo está dando lugar ao centrão. Talvez a terça já não seja mais tão livre. Cuidado com o que você lê e assiste. Interpretação abre a mente. Valeu!